Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Felipe Massa. Hoje é um dia histórico para o automobilismo e para a Fórmula 1, porque Massa entrou na justiça na Alta Corte de Londres contra a FIA, a Fórmula 1 Management e também o Bernie Ecclestone pelo título mundial de 2008. A gente sabe que é uma das temporadas mais históricas da categoria, não só pelo Singapore Gate, que é o cerne da questão aqui que a gente vai debater, mas também por ter sido uma temporada hiper equilibrada. 9 das 10 equipes marcaram pódios, a gente teve vários vencedores diferentes e o título foi decidido da maneira mais dramática na história da categoria. Eu digo até mais do que a última volta lá em Abu Dhabi, né? Que essa é mais recente, né? Óbvio que também, para nós brasileiros, 2008 é traumático, Porque o Massa cruza a linha com o campeão do mundo, só que aí o Hamilton passa o Glock lá na última volta, Que a Toyota tinha arriscado, Manter os pneus de pista seca enquanto estava chovendo leve, Só que nas últimas duas voltas a chuva apertou e por isso o último Glock não aguentou, As pessoas xingam o Glock, mas vão agradecer, porque se teve uma esperança de título para o Brasil, foi o último Glock. Uma pena que o clima não ajudou tanto ali o Brasil naquele dia, Mas voltando aqui ao assunto, Por que o Massa está processando especificamente FIA, FOM e Bernie Ecclestone? Negligência com o Singapore Gate, Porque quem conhece a história do Singapore Gate, Para quem não sabe, No GP da Alemanha, em 2008, o Nelson Piquet foi o segundo colocado da corrida de maneira completamente acidental. Ele estava fazendo uma corrida muito ruim, antes de se dizer isso, E ele acabou ali, no momento, cometendo um erro, tendo que ir para o box, e acabou que naquele momento a equipe falava, vamos encher o tanque até o final, vai que ele ganha algumas posições. Só que, voltas depois, o Timo Glock, o mesmo Timo Glock que no final da temporada seria alvo de tantos xingamentos dos brasileiros, ele bateu no muro, na última curva, e a questão é, ele gerou uma entrada do safety car. Na época tinha uma regra que quando o safety car entra na pista, o box é fechado, não se pode entrar lá. E aí aconteceu o quê? Os carros se alinharam, e todo mundo se juntou, teve gente que foi pro box, teve gente que resolveu parar mais tarde, um deles foi o vencedor da prova, o Hamilton, que resolveu andar mais rápido depois, reabastecer e ultrapassar os pilotos, E assim, o Nelsinho acabou sendo beneficiado e acabou indo para a primeira posição em certo momento. Ele acabou ultrapassado pelo Hamilton no final, mas em um contexto geral foi uma corrida muito boa para ele, porque ele conseguiu o seu primeiro e único pódio na Fórmula 1. E olhando para isso, o Briatore e o Pat Simmons o projetor do carro, E acho que ele também lidava com questões estratégicas também. E o Briatore olharam falando, tive uma ideia, o Nelsinho ficou em segundo, só não ganhou porque o Hockenheim dá para ultrapassar. E se a gente fizesse isso em uma prova que não dá para ultrapassar? A gente faz o Nelsinho bater de propósito, Se ele fizer isso, ele ganha uma renovação de contrato por uma temporada, e esse foi o acordo, E a gente consegue fazer o Alonso ganhar uma corrida. E fizeram isso em Singapura, O Alonso, estranhamente, no meio do pelotão, parou muito cedo. E aí, quando o Nelson Piquet bate, todo mundo é obrigado a se juntar. Num fim de semana que o Felipe Massa tinha dominado completamente. Tem, obviamente, a questão da mangueira, Esse é o erro da Ferrari. Mas isso, obviamente, é fruto do desespero da equipe em não perder a posição para o Hamilton, Porque aí eles estariam perdendo pontos no campeonato. E aí aconteceu aquilo, da mangueira ficar presa, Se a mangueira fica presa, mas numa condição normal, sem o safety car e tudo isso, eu acho que eles iam esperar até tirar, porque aí perderiam menos pontos. E no final, assim, ele perdeu 6 pontos naquela corrida. Aconteceu tudo aquilo, o vencedor foi o Alonso, o segundo foi o Nico Rosberg de Williams e o Hamilton foi terceiro. Por causa da mangueira, o Felipe Massa caiu para fora dos pontos. Então o Hamilton somou 6 pontos e o Massa nenhum, mas isso obviamente numa corrida que foi fruto de manipulação. A Renault manipulou o resultado daquela corrida e no final da temporada o que aconteceu? O título foi decidido por 1 ponto, O Hamilton naquela corrida ganhou 6. Essa corrida não foi desconsiderada, Então assim, a gente teve depois, na Bélgica em 2009, a declaração do Reginaldo Leme, que revelou o mundo, foi o Brasil que se revelou ao mundo o Singapore Gate, porque ele falou que o Nelson Piquet bateu de propósito, que os mecânicos já estavam desesperados com o vazamento na imprensa, e quando isso foi para o mundo, ficou descoberto um escândalo de corrupção. Dizem que o Massa tentou trazer na justiça naquele ano, mas na época, vale lembrar, ele estava no hospital, porque ele tinha recebido aquela molada na cara, e a Ferrari não queria entrar em um rolo legal com a Fórmula 1 naquele momento. Mas porque o Massa, 15 a 16 anos depois, entra na justiça? Porque recentemente surgiu a declaração do Bernie Ecclestone que ele já sabia do Singapore Gate em 2008 e resolveu não fazer absolutamente nada, O Nelson Piquet, pai do Nelson, evidentemente, ele falou que descobriu tudo o que aconteceu antes do GP do Brasil e, na época que veio o GP do Brasil para lá, ele foi conversar pessoalmente com o diretor de prova, Charlie Whiting, E ele revelou tudo o que aconteceu. O Charlie Whiting disse
que não podia fazer nada sem as evidências e depoimentos, mas, ao que tudo indica, o que ele fez? Ele contou para o Bernie Ecclestone tudo o que aconteceu. Só que o Ecclestone, ele pensou da seguinte maneira: estou no momento com uma das melhores temporadas da história da categoria e a última coisa que eu quero fazer é colocar um baita de um escândalo de corrupção no meio de tudo isso. Ele deixou os negócios correr, só que isso, no final das contas, é desonesto, né? Porque uma corrida onde houve manipulação de resultados, ela foi mantida e até hoje é mantida. O Fernando Alonso até hoje é o vencedor do GP de Singapura, tudo tá lá. Então, assim, a questão é que eles não queriam e não tiveram peito para desconsiderar uma corrida depois do que aconteceu e que pode mudar o campeão mundial daquele ano, entende? Imagina um negócio desse, né? Então, a verdade é que demorou tudo isso e o Massa está protestando, indo à justiça por negligência. Tanto a FIA, a FOM e o Bernie Ecclestone sabiam do que aconteceram naquele ano e negligenciaram por causa da boa repercussão que a temporada tinha gerado no final de 2008. Era uma temporada maravilhosa, até a gente fica pensando, né? Foi tão bom que eles foram lá e mudaram o regulamento e cagaram tudo, né? O regulamento estava funcionando super bem, com um campeonato sensacional e eles literalmente jogaram tudo aquilo fora. Mas a questão que a gente coloca é simples, né? A gente teve uma situação em que manipularam os resultados de uma corrida e isso afetou diretamente a disputa pelo título. E é por isso que o Massa entra na justiça para ser o campeão mundial de 2008. E muita gente vai criticar o Massa, mas ele está no direito dele. E eu falo aqui com todas as palavras. Ele foi o melhor piloto de 2008. Se não foi ele, foi o Robert Kubica. Não estou dizendo que o Hamilton pilotou mal naquela temporada. Inclusive, a melhor corrida daquela temporada é dele. O GP da Inglaterra foi um GP brilhante do Lewis Hamilton. Mas assim, muita gente fala, o Massa é o culpado porque ele correu mal na Inglaterra, né? Porque ele rodou muitas vezes, teve a rodada que ele deu na Malásia, que acabou fora da corrida. Ok, mas as pessoas esquecem que o Hamilton quase decolou por cima do Alonso no Bahrein, que ele bateu no box contra o Kimi Raikkonen. Parece até que o Hamilton não fez corridas ruins naquele ano. Ele fez muitas corridas ruins, muitos erros toscos. O GP do Japão dele foi tenebroso. O GP do Brasil, que ele ganhou o título, eu falo com tranquilidade, uma das piores corridas de um campeão mundial para vencer o título. Assim, eu não sei se essa é a pior ou se é a do Schumacher no Japão em 2008, né? Porque o Schumacher também, em 2003, quer dizer, 2003 o Japão, o Schumacher faz uma corrida muito ruim e assim, acaba sendo campeão pela vantagem que construiu. Mas o Hamilton, por exemplo, foi muito conservador naquela corrida, não quis correr riscos, mas de tanto não correr riscos, ele se colocou numa situação ruim e nas voltas finais ele cometeu mais um erro, né? Também lembrando do que aconteceu em 2007, onde ele jogou fora o título com aquele erro bobo na China, uma corrida ruim no Brasil também em 2007. Em 2008 ele quase perdeu o título. Vai lembrar, né, que assim, ele precisava chegar na sexta posição e o Massa ganhar para o brasileiro levar o título. Quando se inicia a última volta, essas eram as posições, né? O Massa liderava, Alonso era o segundo, o Raikkonen o terceiro, e na quarta posição estava Timo Glock. O Timo Glock, ele arriscou, né, naquele momento, que choveu às 6 voltas do final, mas muito leve, né? E com os pneus slick, que não eram tão slicks, né? Eles tinham aquelas ranhuras, né, que a Bridgestone colocou, né? Ele estava conseguindo manter um bom ritmo e naquele momento ele estava conseguindo o quarto lugar. Quando a chuva apertou, não teve como controlar e aí o Hamilton passou ele na penúltima curva, né? Na primeira do último setor, né? E assim, na subida da junção ali, ele tornou-se o quinto lugar e foi campeão mundial. Então, assim, é um trauma para nós, é a disputa pelo título mais histórica da Fórmula 1, com certeza, né? Acho que até mais do que Verstappen e Hamilton, que a temporada de 2021 foi fantástica, o duelo entre os dois, mas sei lá, acho que 2008 teve mais drama, né? Tudo que aconteceu. E assim, o GP do Brasil de 2008 foi muito melhor que o de Abu Dhabi, né? Tirando a disputa do Verstappen e do Hamilton, e o Pérez segurando o Hamilton em um certo momento da corrida, não tem nada que você vai lembrar daquela corrida, né? Então, eu acho que assim, a gente teve tudo isso que aconteceu em 2008 e vai para os tribunais e eu não acho que eles vão mudar isso, né? Eu acho que 16 anos é muito tempo para mudar o resultado de um título, mas acho que vale, né? É até para expor uma faceta muito negativa do que aconteceu com a Fórmula 1 na época, né? Não é algo que a Fórmula 1 se livra, a gente está tendo escândalos com o Benjamin Benson e Laeme, que estavam tendo resultados ali por causa do Alonso, porque a equipe onde o Alonso está é patrocinada para a empresa saudita, não sei se tem a ver com isso, então a gente está vendo uma época muito ruim da Fórmula 1, eu acho que a Fórmula 1, a gente falou tudo aqui isso do Bernie Ecclestone, que ele negligenciou, mas ela estava muito melhor nas mãos dele do que da Liberty Media, e no final isso que a Fórmula 1 vai receber mais manchetes, talvez, porque o título deve ser do Verstappen, só se algo muito, assim, de incomum acontecer para ele não ser campeão, né, tipo, ele machucar, ou coisa assim. Então, assim, é uma situação, obviamente, complicada de a gente comentar,
mas certamente vai dar o que falar e eu quero saber a opinião de vocês. O Massa está certo em ir à justiça? Ele vai conseguir a vitória nos tribunais e ser o campeão mundial de 2008? O primeiro brasileiro campeão depois de Ayrton Senna? Até porque o único título que o Brasil disputou pós 91 foi o Massa, né? Porque em 92 e 93 o Senna não esteve próximo de disputar o título contra as Williams. Em 94 ele acabou morrendo. E, assim, o Barrichello nunca disputou título, né? Na Ferrari, nem perto do Schumacher, né? Ele teve 2 vice-campeonatos, mas em 2002 ele ficou 67 pontos do Schumacher, numa época que a vitória valia 10, em 2004 foram 40 pontos de desvantagem, alguma coisa assim, ou um pouco menos. Mas a questão é que, assim, nunca disputou título, e quando teve a chance na Brown, não aproveitou, né? E quem foi o vice-campeão não foi nem o Barrichello, foi o Sebastian Vettel. Então, a questão que a gente coloca é, 2008 foi o ano que o Massa poderia ter sido campeão, e por pouco não foi, mas pra mim, assim, foi um momento muito especial ver o Massa ganhando corrida, 6 vitórias naquele ano, eu pude ver um brasileiro lutando pelo título da Fórmula 1, isso eu posso dizer. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.